Olá, eu tenho uma pergunta para você no dia de hoje. Por que é tão difícil para nós perdoar? Por que é tão difícil perdoar as pessoas? E vou além. Por que é tão difícil nós mesmos nos perdoarmos das situações que passamos? Eu quero começar a falar sobre isso lendo para vocês aqui o que acontece no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. A palavra do Senhor que diz assim: Vendo, pois, Aitofel, que não se tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se, e foi para a sua casa e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Aitofel era um conselheiro do rei Davi, um dos conselheiros mais fiéis que Davi tinha, mas ele tinha uma mágoa. Ele tinha uma mágoa, e aqui nesta passagem, Aitofel está aconselhando Absalão, filho de Davi, que estava planejando tirar o trono do próprio pai. Aitofel, conselheiro fiel do rei Davi, se aliou ao filho Absalão para ajudá-lo a tirar o trono do pai. Porque ele tinha uma mágoa. Os historiadores vão dizer que Aitofel era avô de Batseba, a mulher com quem Davi tinha se encantado e teve um filho. E Davi se viu obrigado a tirar a vida do marido de Batseba, de Urias. Armou uma emboscada para Urias, e ele foi morto no campo de batalha. Então o que os historiadores dizem que Aitofel tinha esta mágoa no seu espírito, uma mágoa de anos. E no meio desta mágoa, se aliou ao filho do rei Davi, o próprio filho, para tirar o trono do pai. E aqui, este momento, esta passagem diz que Absalão não ouviu o conselho de Aitofel, mas não seguiu. Ele pediu ali para mais um conselheiro, o seu arqueiro, avaliar o conselho que Aitofel havia dado. E o arqueiro deu um conselho diferente daquele que Aitofel, que todos respeitavam. Ele era um conselheiro respeitável, porque ele não errava nos conselhos que dava a Davi. E Davi, sabendo disso, orou a Deus para que Deus confundisse o conselho de Aitofel. E então aqui o que está acontecendo nesta passagem, Absalão já havia rejeitado o conselho de Aitofel, não porque não era um conselho bom. Era um conselho bom. Era um conselho com direção para derrotar o rei Davi. Mas Davi havia orado antes a Deus para confundir o conselho de Aitofel, para que Davi não fosse pego. E aí você vai dizer, então Deus protegeu Davi para prejudicar Absalão, seu filho? Deus protege a vida daqueles que os buscam. Deus protege. Então aqui, o conselho de Aitofel foi confundido porque Absalão pediu uma segunda opinião, e nessa segunda opinião confrontou o conselho de Aitofel. E ele se sentiu tão indignado, pois já tinha essa mágoa do rei Davi. Ele próprio queria tirar a vida
do rei Davi. No conselho de Aitofel, ele armava um plano para fazer uma emboscada com o rei Davi, enquanto ele estava distraído, e ele fazia questão de tirar a vida do rei Davi. O conselheiro fiel do rei Davi, com uma mágoa por conta dessa situação. Será que se ele tivesse tratado essa mágoa direto com o rei Davi, será que Davi não teria resolvido esta mágoa com ele? Não teria pedido perdão? Ah, mas um rei pedindo perdão? Mas ele era o conselheiro fiel do rei Davi. E quantas vezes nós guardamos mágoas por dias, por anos, por uma vida? Situações mal resolvidas. Que a mágoa vai cegando e nos impede de falarmos com aquela pessoa que nos causou a mágoa e não resolvemos o problema. As pessoas que trabalham com treinamentos de liderança sempre comentam que para resolver um problema, uma situação, antes que ela vire uma crise, um conflito, a gente trata esse problema no desconforto. Você sentiu um desconforto, algo te incomodou, você não gostou, sei lá, da cor do cabelo da outra pessoa. Um exemplo, tá? Não gostou da cor do cabelo da outra pessoa. Nesse desconforto, vai lá e trata com a pessoa. Sei lá, é seu cônjuge, mudou a cor do cabelo. Ah, não gostei da cor do seu cabelo. Mas não. Nós deixamos o desconforto passar. Ficamos incomodados com aquilo e não buscamos tratar aquilo de uma forma respeitosa. Tratar de uma forma respeitosa. É no desconforto que a gente resolve a maioria dos problemas. Quando passa do desconforto, vem o segundo desconforto, vem a irritação, vem as intrigas, os desentendimentos, vem os conflitos até chegar na crise. E quando chega num momento de crise, como funciona nas guerras, até um bom dia é motivo para ter brigas. Porque nós alimentamos uma mágoa de um desconforto que não foi resolvido. Aitofel teve a chance de resolver esse desconforto que ele tinha com o rei Davi. Mas a mágoa falou mais alto no espírito dele do que a vontade de resolver aquele desconforto. Até chegar na crise. E um conselheiro fiel do rei se virou contra ele. Se decepcionou com a aliança que ele fez com aquele que estava fazendo algo que era errado. Como um filho quer tirar o reino do próprio pai? Consequências do que Davi plantou também com as suas falhas. E aqui eu separei em duas partes. Aqui eu separei esta palavra que Deus me entregou em duas partes. Primeiro, porque é tão difícil perdoarmos os outros. Por que a gente tem tanta dificuldade de perdoar as pessoas? Porque a gente fica alimentando sentimentos, como mágoa. A gente foca mais no ato que nos decepcionou. Nós focamos mais no ato que nos decepcionou do que na intenção de curar aquela mágoa. E passam dias, e passam anos, e tudo que aquela pessoa que nos magoou faz, até ela respirar perto da gente, incomoda. Vai alimentando a mágoa, até chegar no cenário de crise que eu comentei aqui. Esse é um dos pontos. Ficar alimentando mágoas. Ficamos presos e não conseguimos. Quem alimenta uma mágoa tem muita dificuldade de perdoar o outro. Outro ponto, desejo de vingança. Quantas pessoas por aí ofendidas, magoadas, podem ser até que tenha razão naquilo que elas se sentiram ofendidas? E pode ser que não. Porque já parou para pensar que quando nós temos uma mágoa, só o outro está errado, nós nunca estamos errados? Só o outro errou, nós nunca erramos. Mas diante de um conflito,
Tem coisas certas de ambas as partes e tem coisas erradas de ambas as partes. Nunca ninguém estará 100% certo diante de um desconforto, né, até chegar no conflito. Então aqui, desejo de vingança. A gente quer ver o próximo cair, sofrer, muitas vezes até morrer. Desejo de vingança. Tem uma máxima que diz que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Isso é uma verdade. Nosso desejo de vingança, diante de uma mágoa que temos de alguém, nos impede de perdoar e seguir adiante. Desejo também de justiça, mas não qualquer justiça. A pessoa que foi ferida, que tem uma mágoa, que não consegue perdoar o outro, ela quer ver a justiça feita, mas a justiça dela. A nossa justiça, aliás. Eu fui magoado, eu fui ofendido, fui traído, me decepcionei com alguém. Eu quero resolver aquele problema impondo a minha justiça. Mas saiba que só há um juiz. Só há um justo juiz. Só Deus é o justo juiz e eu já falo mais sobre isso. Outro ponto é o desejo. Ou a sensação, né, na verdade. A gente tem a sensação de que se perdoar o próximo, vai ter que andar com essa pessoa. Quantas pessoas se ofendem, se magoam, ou são magoadas, né, por outras pessoas, e colocam na mente, eu não posso perdoar essa pessoa, senão vou ter que caminhar com ela de novo, e já não deu certo, então eu não quero. Nós temos mesmo que caminhar com aqueles que nos ofenderam, nos traíram, nos magoaram? A palavra do Senhor nos orienta a perdoar, não a caminhar junto. Mas eu já falo sobre isso também. Então por que nós temos dificuldades de perdoar os outros? Por conta desses tipos de sentimentos. E o principal, muitos de nós já conhecem a palavra de Deus. E nós esquecemos o que Jesus diz a Pedro no livro de Mateus, seu capítulo 18. Olha o que Jesus diz a Pedro. Então Pedro se aproxima e pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo que você perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Será que é fácil colocar isso em prática? Se a gente mal consegue perdoar a pessoa uma única vez, perdoar 70 vezes 7, que a palavra está dizendo que nós temos que perdoar sempre. Mas não é uma tarefa fácil. O principal desta tarefa é a gente ir se livrando desses sentimentos. Porque quando a gente deixa de colocar em prática o que Deus nos ensina, nós começamos a praticar essas coisas aqui. Alimentar mágoa, desejo de vingança, de justiça. E isso é um perigo nas nossas vidas. Isso é um perigo nas nossas vidas. Tem mais alguns pontos aqui ainda. Sentimento de revolta. Ficamos tão revoltados com aquilo que nos aconteceu que não conseguimos perdoar. E aí, alimentando a revolta, ao invés de perdoar a pessoa, nós ficamos buscando um jeito de prejudicar aquela pessoa. E aí, sabe o que a gente faz? Quando a gente alimenta todas essas coisas aqui, mágoa, desejo de vingança, querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, revolta, cegueira, né? Cegueira também aqui. A gente não consegue ver nenhum benefício em perdoar. A gente fica tão cego, querendo prejudicar a outra pessoa, que a gente não consegue ver nenhum benefício. Não vejo nenhum benefício em perdoar esse, ele não merece.
Mas quem decide quem merece ou quem não merece? Você e eu ou Deus? É difícil. É difícil mesmo. Mas se nós buscarmos aqui colocar em prática a palavra de Deus, e não é fácil, perdoar 70 vezes 7. Porque quando a gente libera perdão na vida das pessoas, o benefício não é só para quem foi perdoado, mas é para principalmente para quem perdoa. Porque perdoando nós nos livramos de todas essas coisas que podem nos perturbar por uma vida inteira. É assim que funciona. E quando a gente tenta prejudicar aquela pessoa que de fato cometeu algo sério contra nós, a gente tira a responsabilidade dela daquilo que ela fez e passamos para nós. Você assume. É como se você pegasse o erro do outro e você carregasse a cruz dele. É isso que nós fazemos quando colocamos algum desses desejos em prática. O desejo de vingança, ficamos magoados, amargurados, nossa revolta, não vemos nenhum benefício no perdão. Nós tiramos a responsabilidade daquela pessoa que nos feriu e pegamos para nós. É isso que acontece quando a gente não perdoa. Ah, mas eu não consigo seguir aí o que Jesus disse para Pedro. Eu não consigo perdoar nem uma vez, quanto mais 2, 3, 7 vezes. Aí eu entro num outro ponto. Por que é tão difícil para perdoarmos a nós mesmos? Por que é tão difícil perdoar a nós mesmos? Este é um ponto. Quando a gente não perdoa a outra pessoa, nós também não estamos perdoando a nós mesmos. Estamos com dificuldade de perdoar a nós mesmos. Isso também é uma falha. Isso também é uma dificuldade. E aqui também tem situações que nos impedem de perdoar a nós mesmos. O desejo de autopunição é um deles. A gente não consegue se perdoar por conta do desejo de se punir. A gente se vê, eu não vou me perdoar do que eu fiz. Eu não vou me perdoar. Quando você cometeu alguma coisa de fato contra alguém, ou quando você não consegue perdoar, você fica se punindo. Você e eu, né? Nós ficamos nos punindo. A autopunição, aparentemente, pode ser, eu tenho que me punir, eu tenho que pagar por esse erro. Sim, lei da semeadura. O que plantamos, colheremos. Mas a autopunição não é algo saudável para colher daquilo que plantamos. Não é auto se punindo que nós resolveremos o problema daquilo que de errado cometemos. Outro ponto aqui, nós queremos sentir dor. Se eu ferir a outra pessoa, eu tenho que me ferir também. Tenho que sentir a dor daquilo que eu causei. Eu também tenho que sentir essa dor. E aí a pessoa fica querendo sentir dor, acreditando que de alguma forma aquilo está sendo liberado de nós. Não está. O fato de você querer sentir dor e causar dor em você mesmo não resolve o problema daquilo que você e eu causamos na vida das pessoas. Por isso é tão difícil perdoar a nós mesmos. Eu vou além, eu digo que é mais fácil a gente conseguir perdoar a outra pessoa do que a nós mesmos. Nós temos muita dificuldade de perdoar a nós mesmos. Principalmente as pessoas que têm esses sentimentos de autopunição, querer sentir dor. Pessoas que ficam presas no passado.
quando a gente não tem dificuldade de perdoar a si próprios. A gente sempre volta no passado para colocar aquele sentimento na mente, no espírito de novo e ficar sofrendo com aquilo. O sofrimento ali vira uma necessidade, quando na verdade tem que ser só uma consequência. Não, eu preciso sempre lembrar daquilo que eu fiz para eu nunca mais fazer. Sim, porque a gente aprende com os erros do passado. Não tem como a gente voltar no tempo e consertar o que fizemos de errado. Não tem como a pessoa que nos ofendeu, que nos magoou, voltar no tempo e consertar aquilo que ela fez para nós. Porque muitas vezes ela nem lembra daquilo que nós fizemos, daquilo que ela fez para nós. Mas nós lembramos. E nós lembramos também do que fizemos para as pessoas e não conseguimos nos perdoar. E aí voltamos no passado para ficar sofrendo com aquilo, anos. Anos e anos, dias, anos, décadas, uma vida. Sofrendo com algo que alguém cometeu contra nós. Ou sofrendo com algo que nós fizemos com alguém. Quando Deus nos ensina aqui que tem algo libertador que nós temos muita dificuldade de colocar em prática. A gente acha aqui também que se o outro ver você e eu sofrendo, a dor do outro passará. Você já fez isso? Já teve esse sentimento? Ou já viu alguém tendo? Ah, eu tenho certeza que se a pessoa que eu ferir ver que eu tô sofrendo, ela vai melhorar. E aí a pessoa se coloca na linha de fogo. Você se coloca na frente da arma e fala, pode atirar em mim aí. Se isso vai aliviar o teu espírito, pode atirar em mim. Pode me fazer sofrer. Não é assim que funciona. Isso é autopunição também. A gente querer que outra pessoa veja a gente sofrendo para que ela se sinta melhor. Se a outra pessoa não conseguiu te perdoar, ela tem que buscar a cura por ela. Não é você que vai levar a cura para outra pessoa. A pessoa que foi magoada por você, que não consegue te perdoar, o principal malefício é para ela, que está sofrendo por não conseguir perdoar. E você e eu não podemos fazer nada. Não é fazendo essas coisas aqui que a gente vai curar a ferida do outro, não é assim. Tem passos aqui para a gente ajudar a curar a ferida daquela pessoa que nós ofendemos. Tem passos. E o primeiro deles é pedindo perdão a elas. Ah, mas ela não me perdoa. Tudo tem o tempo. E a nossa missão é tentar ajudar essas pessoas a nos perdoar. Não porque nós merecemos, porque quando nós falhamos com alguém, a gente não merece o perdão das pessoas. Mas a gente tem que ter em mente que recebendo o perdão delas, o benefício principal é para elas, é para quem está sendo perdoado. Para nós também é muito bom quando a gente comete um erro e a pessoa, não, eu te perdoo, fique em paz. É libertador. Mas é mais libertador ainda para quem nos perdoou. Pense nisso. A gente pensa também que esse sentimento, né, de culpa vai nos ajudar. Mas ele vai tomar conta do seu espírito e vai te aprisionar. O sentimento de culpa que a gente não consegue resolver, que a gente não consegue se libertar, vai nos aprisionar, talvez pro resto da vida. Então sim, nós cometemos erros. Cometemos e cometeremos. A diferença está não em carregar essa culpa pro resto da vida, mas em o que vamos fazer para resolver. E o que vamos fazer daqui para frente, porque não tem como voltar atrás. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina aqui. Em Miqueias, no capítulo 7, os versículos 18 e 19.
Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas iniquidade e te esqueces da transgressão remanescente da sua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Olha que espetacular isso aqui. Tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Se você se arrependeu, primeiro passo para não ficar preso e não se perdoar é se arrepender daquilo que você e eu fizemos. O primeiro passo é nós nos arrependermos diante a Deus. Pedir perdão para as outras pessoas. Ah, mas ele não me perdoa, eu vou carregar isso pro resto da vida. Não. A outra pessoa que vai carregar isso pro resto da vida, se ela não buscar a palavra como você e eu estamos buscando aqui. Então, se Deus perdoa, se você se arrepende, pede perdão a Deus, pediu perdão para outra pessoa. Deus lança as minhas e as tuas falhas no mar do esquecimento. Ele apaga aquilo da memória dele. Ele não considera aquilo. Então por que você e eu vamos carregar esse peso? Ah, mas a outra pessoa não me perdoou. Então ajude ela a te perdoar com as suas atitudes. Acolha, receba. Busque fazer o bem para essa pessoa. Ainda que ela não te perdoe, se você se arrependeu, pediu perdão para ela, pediu perdão para Deus, Deus lançou as minhas e as tuas transgressões, os nossos pecados, as nossas ofensas contra outras pessoas no mar do esquecimento. A outra pessoa terá o tempo dela, mas nós só podemos fazer a nossa parte. Você e eu só podemos fazer a nossa parte. A gente não pode abrir a cabeça daquele que ofendemos e colocar o perdão para nós lá dentro. Mas a gente pode, com as nossas atitudes, tentar de alguma forma restaurar aquilo que tiramos da outra pessoa. Nem sempre será possível, mas podemos tentar. Nós temos que servir de exemplo para as pessoas. E o exemplo começa em perdoar a si mesmo. É mais difícil a gente perdoar a nós mesmos do que o próximo. Bem mais difícil. Mas se Deus perdoa, por que nós não? E como que a gente sai desse ciclo? Como que eu saio de um ciclo de não conseguir perdoar as pessoas? Como que eu saio do ciclo de não conseguir perdoar a mim mesmo? Já tem essas duas passagens. Eu não consigo perdoar as pessoas. Jesus nos diz: não perdoe apenas 7 vezes, perdoe 70 vezes 7. E como que a gente começa isso? Pela palavra. Começa pela palavra, porque a palavra de Deus tem poder. Mas a nossa também tem. Quando você libera o perdão para uma pessoa. Quando você e eu liberamos o perdão para uma pessoa. Mesmo que seja só com a boca. Ainda não está aqui no coração nem no espírito. Mas você libera o perdão, independente daquilo que ela fez. Mas o que ela fez é muito pesado. Sim. Mas quem fica preso é quem não perdoa. Então libera o perdão com a boca. Quando a gente faz, como a gente coloca em prática esse ato de perdoar com a boca. A solução não é assim, não é igual miojo, instantâneo. Ó, falei da marca aqui, o macarrão instantâneo. Não é assim. É o primeiro passo. Liberar o perdão com a boca é o primeiro passo. E liberando com a boca, depois disso, a palavra tem poder. Isso vai entrando no nosso coração e depois vai para o nosso espírito. Então não se preocupe, mas eu perdoei da boca para fora. Comece a trabalhar isso. Então aqui,
Liberar o perdão com os lábios. Jesus ensinou isso aqui em Mateus 18. Perdoe até 70 vezes 7. Próximo ato. Só que é uma carta bem longa que Deus me entregou, mas é um tema bastante complexo. O segundo aqui. Você perdoou com a boca. Procure levar os seus pensamentos com atitude de perdão. Deixe de lado a vontade, o desejo de fazer justiça, de vingança, porque só há um juiz. O Salmo 7, versículo 11, diz que só Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz. Então não queira praticar justiça com as suas próprias mãos. Então vai colocando isso nos seus pensamentos e no coração. Deixa a situação na mão de Deus. Nós temos que levar o nosso pensamento para deixar a situação nas mãos de Deus. Tanto para a pessoa que temos que perdoar, quanto para perdoar a nós mesmos. Aquilo que você cometeu e já se arrependeu diante de Deus, deixe nas mãos dele. Agora é Deus que vai trabalhar nessa situação. Terceiro ponto. Levar ao coração, semeando o amor. Colocar em prática, ajudar o outro. Se você quer receber o perdão da outra pessoa, comece ajudando. Ao invés de ficar pedindo, me perdoa, me perdoa, me perdoa, não. Tenha atitude de ajudar. Porque ela verá em você alguém transformado. Tenha atitude de ajudar aquela pessoa que te feriu também. Ah, mas ele me feriu, vou ficar ajudando? Sim, ajudando. Mas não precisamos caminhar com essa pessoa. Se aquela pessoa que te feriu, você liberou o perdão para a vida dela. Ah, eu não vou liberar porque senão vou ter que caminhar com ela. Não. A palavra não diz que temos que andar com aqueles que nos ofendem. Porque você se arrependeu e está sendo curado. Talvez a outra pessoa não. Talvez ela tenha um tempo. E não é minha e nem sua obrigação, depois que perdoar, caminhar. Mas é sim perdoar. E perdoar a nós mesmos, claro. O Salmo 126, os versículos 5 e 6 nos dizem assim: que mesmo chorando, caminhando e chorando, devemos semear o bem. Depois você leia lá, Salmo 126, os versículos 5 e 6. Mesmo caminhando e chorando, plante uma semente do bem. Plante uma semente do bem. É assim que nós vamos tratando as feridas de quem nos magoou e também a dificuldade de nos perdoar. Tá difícil? Você não consegue se perdoar? Continue semeando uma semente do bem, mesmo chorando. E ao longo do tempo, essa dor que você e eu sentimos vai sendo tratada, vai sendo curada. Esse é o caminho da cura. Para liberar o perdão para as pessoas e principalmente para liberar o perdão para nós mesmos. Quarto ponto. Perdoar. Que eu já comentei aqui. Mas aí você que decide se você quer caminhar ou não de novo com essa pessoa. Mas o principal é perdoar. Você não tem a obrigação de caminhar com quem te agride, com quem te ofende. Mas tem a obrigação de perdoar. Para que você seja liberto. Ser justo, quinto ponto. Mas não querer impor a sua justiça. O que é ser justo? Seguir a palavra do Senhor, porque Ele é o justo juiz. Só Deus é o justo juiz. A responsabilidade daquilo que as pessoas fizeram conosco é delas. A
A responsabilidade do que fizemos com elas é nossa. Mas o ser justo aqui é deixar que Deus faça a justiça, não nós. Isso é o ser justo. Sexto ponto. Mesmo magoado, evitar ficar pensando no que te magoou, mas buscar a superação, cumprindo o que está na palavra de Deus. Porque aqui é como a fé. O perdão aqui não é igual à fé, mas a fé, a gente sabe que é acreditar naquilo que para nós é impossível, mas que para Deus é possível. O perdão também, nós não acreditamos que seja possível perdoar a outra pessoa que fez aquilo com nós, mas é. Nós não acreditamos que nós podemos perdoar a nós mesmos, mas podemos. Porque é uma questão de obediência. Mesmo quando a gente não sente a fé, porque a fé não é para sentir. A fé é uma decisão. A gente decide ter fé. E decidindo ter fé, tem que andar em obediência à palavra de Deus. Nós obedecemos. E no meio da obediência, a fé é derramada sobre nós. As bênçãos são derramadas. Então são atos de fé. A fé é um ato de ter obediência e seguir a palavra de Deus. O perdão é o ato de seguir aquilo que Jesus nos ensina. Perdoar 70 vezes 7, inclusive a nós mesmos. Quantas vezes eu preciso perdoar o próximo? 70 vezes 7. Quantas vezes eu preciso perdoar a mim mesmo? 70 vezes 7. É um ato de obediência. Mesmo que você ainda não sinta, obedeça. Mesmo que você ainda não sinta e perdoar a você mesmo, obedeça. Declare com a sua boca, declare em voz alta. Reserve um lugar, né? Entre no teu quarto, feche a porta, fale com Deus. Mas fale com você também, que eu fale comigo também, passando por essas situações. Libere perdão em voz audível para você e para aqueles que estão à sua volta. É um ato de obediência. O sétimo e último. Não esperar sentir amor, compaixão ou fé, mas ter a convicção de que as nossas escolhas têm que nos levar a uma conduta de obediência e que esta sim vai te levar a repousar em pastos verdejantes, como está lá no Salmo 23. Não é assim que está no Salmo 23? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Eu gosto mais dessa versão, de nada terei falta. Porque nós teremos falta de várias coisas. Mas aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida, não teremos falta se nós colocarmos Ele como nosso pastor. Então, mesmo que a gente caminhe pelo vale da sombra da morte, caminhando com Deus, Ele nos colocará em pastos verdejantes. Ele dará a tranquilidade que você e eu estamos buscando. E quando a gente perdoa, vai transferindo aqui, 7 passos para a gente ir tirando das palavras, de palavras vãs. Ah, mas eu falei, mas não pensei. 7 passos para ir tirando isso de apenas palavras para atitudes. Porque é muito fácil a gente estar tranquilo nos passos verdejantes quando está tudo bem, mas o Salmo 23 ele vai além disso. Ele diz que Deus nos colocará em pastos verdejantes, deixará o nosso espírito leve, a nossa alma leve. Estando no momento de alegria ou passando pelo vale da sombra da morte. Independente da situação, seguindo aqui os princípios, as leis, os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus. É Ele que vai trabalhando todas essas bênçãos aqui que Ele libera nas nossas vidas. É assim que você e eu vamos conseguir perdoar de verdade aqueles que nos ofenderam, independente do tipo da ofensa. É assim que você e eu vamos conseguir também nos perdoar
daquilo que fizemos, independente do que fizemos. Ah, mas é muito grave o que a pessoa fez para mim, é muito grave, você não sabe, ela tá até presa. Ah, mas é muito grave o que eu fiz, é muito grave o que eu fiz. Eu deveria estar preso, mas você já está. Ah, mas a outra pessoa que me feriu, ela não está presa, ela devia estar presa. Deveria. Talvez devesse de fato. Mas quem está preso é você e eu, não liberando perdão para as outras pessoas. Ou pior, não liberando perdão para nós mesmos. Nós é que construímos a nossa própria prisão, a prisão da mente. Então perdoar é essencial. Perdoar é libertador. Quer se ver livre da mágoa que você tem causada por outras pessoas? Perdoe. Quer se ver livre da culpa que você sente daquilo que você fez para as pessoas? Se perdoe. Da mesma forma, os 7 passos aqui. Começa com a boca e termina com a obediência da palavra de Deus, dia a dia. Porque não é instantâneo. Essa cura não é instantânea, ela é um processo. Mas se permita começar esse processo hoje. Comece esse processo hoje. Espero que esta palavra tenha tocado aí no seu espírito. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Até mais, amados. Deus abençoe.